Qualquer coisa na minha vida e na sua vida que tome o lugar de Deus, consequentemente nos afastará do Senhor. Mas há outras coisas que sequer deveriam ser consideradas normais para nós. É o caso de algumas ideologias políticas, por exemplo. Hoje falaremos sobre ideologias nefastas. Olá, Jefferson aqui. Este vídeo é um oferecimento da revista Justificados. Estamos estudando a revista Justificados, a verdade sob ataque, e este é o quarto estudo desta revista. Ela está disponível inteiramente grátis enquanto está em produção. Quando nós fecharmos a produção da revista A Verdade sob Ataque, ela já não estará mais grátis. E aí, se você quiser adquiri-la, poderá adquiri-la no segundo link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo. Vamos abrir aqui na nossa tela a nossa revista digital. Estou no site da revista Justificados, que é revista.justificados.com.br. Mas se você quiser acompanhar o estudo, é o primeiro link que está aqui na descrição. Só clicar nele aí que vai abrir esse estudo para você. Então, vindo aqui, vamos abrir a nossa revista, que é A Verdade sob Ataque, e vamos acessar o nosso quarto estudo. O estudo 4. Como vocês podem ver, a imagem do nosso estudo tem aqui o símbolo do comunismo e tem também o punho cerrado, que é aí um símbolo muito conhecido no meio da galera progressista, da galera revolucionária. E esses símbolos estão intimamente ligados. O comunismo está representando esse estudo justamente porque, apesar de ter outras ideologias que são historicamente mais rechaçadas, o comunismo não fica longe. Na verdade, em alguns aspectos, ele é até muito pior do que essas outras ideologias. Só que há uma galera que o tem como queridinho justamente porque existe uma ala de pessoas enganadas, e isso existe pessoas bem intencionadas que querem fazer o bem, que querem acreditar em algo bom, estão enganadas achando que se trata de uma coisa boa e não é. E existe aquela ala de pessoas que é mau caráter. Infelizmente, isso também existe. Então, por isso que o comunismo é querido por alguns, porque tem uma pregação de algo aparentemente bom. Ele se coloca como uma proposta para ajudar, por exemplo, os pobres, os menos favorecidos, os oprimidos, etc. Mas no fim das contas é algo totalmente diferente, é um projeto de poder. Enfim, vamos estudar sobre isso. Esse estudo é dividido em dois tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a adoração ao Estado, e no segundo tópico, nós vamos falar sobre a desvalorização da vida humana. Em adoração ao Estado, nós vamos perceber como muitas vezes, muitas pessoas, muitas nações supervalorizam o papel do Estado e dá um poder ao Estado, e no fim das contas acaba prejudicando essas próprias nações, essas próprias pessoas. Esse poder que deveria pertencer somente ao Todo-Poderoso, elas deveriam reverenciar a Deus, reconhecendo esse poder do soberano do universo, elas colocam na figura do Estado. E em A Desvalorização da Vida Humana, nós vamos ver como o Estado desrespeita a imagem de Deus no homem e como também nós, como cristãos, precisamos respeitar e amar o nosso próximo e ajudar aqueles que são menos favorecidos, aqueles que são necessitados. Nós precisamos lutar pela causa daqueles que precisam. Esse é o nosso papel como igreja. A igreja tem o papel de lutar, ajudar aqueles que são menos favorecidos. Então vamos para o nosso estudo, começando aqui no nosso texto em foco, que é Salmos 2:1. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? E para entender melhor que o contexto desse versículo, vamos para o nosso texto base, Salmos 2:1-6. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e vamos sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então nós vemos aqui um texto já super poderoso, com uma revelação impressionante para esclarecermos muito bem esse estudo. Descreve aqui uma cena em que as nações, os povos da terra estão enfurecidos, se rebelando contra Deus e o seu ungido. Então que isso nos mostra que existe uma sanha, uma tentativa da derrubada de Deus e suas leis. Existe uma conspiração para que a verdade de Deus seja deitada por terra. E aí estes povos, estas nações dizem o seguinte: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então subtende aqui que a lei de Deus, o governo de Deus sobre nós seria uma espécie de prisão,
uma espécie de algema e que precisaríamos nos libertar. Afinal de contas, é isso que essas pessoas, esses reis, esses povos, dizem em sua rebelião. Mas o que o texto diz? Que o Senhor no céu dá risada deles, o Senhor zomba, porque o Senhor é que, no fim das contas, reina sobre todos eles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei, que é o ungido, Jesus, o Messias, sobre o meu santo monte Sião. Vamos continuar aqui. Deixa eu fechar aqui também a tabela de conteúdo para não atrapalhar. E a nossa introdução diz o seguinte: é impossível tratar de teologia sem tratar de política. E eu espero que você que esteja me vendo neste vídeo aqui tenha consciência disso, porque de fato é impossível tratar de teologia sem tratar de política. A política está interligada com a vida, nada está desligado de nada. Teologia faz parte da vida, a teologia trata sobre a vida, trata da relação do homem com Deus. A vida do homem está ligada aos acontecimentos à sua volta. As ações que os governantes tomam têm impactos diretos na minha e na sua vida, seja para o bem ou para o mal. Deus usa os políticos ou a política para os seus fins, seja para juízo ou para bênçãos. A gente vai ver isso aqui agora, olha só. Os assuntos são tão interligados que a estátua do som de Nabucodonosor, por exemplo, cuja interpretação Deus transmitiu a Daniel, revelava informações sobre os próximos grandes impérios que sucederiam Babilônia, o Medo-Persa, a Grécia, a Roma e o reino do fim dos tempos. Deus continuamente usava governantes, ora para abençoar, ora para executar juízo sobre seu povo. Também na consumação ele vai estabelecer o seu reino através de Cristo e trazer ao mundo, trazer o fim aos reinos humanos. Como já diz aquele antigo hino: já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Eu acho essa frase magnífica. É a frase que nos traz esperança de que um dia Cristo virá para pôr um fim a toda essa patifaria que nós vivemos. Principalmente aqui no Brasil, o sofrimento que nós passamos como povo, como pessoas de bem, que quer apenas viver em paz, trabalhar em paz, que quer ter uma vida tranquila, que quer dar uma vida que vale a pena para os nossos filhos, e a gente não pode. Justamente porque o nosso governo, as nossas autoridades, estão todas corrompidas. Para dizer o mínimo, caberia outras palavras aqui, mas para dizer o mínimo, estão todas corrompidas. E se começa assim, lá de cima, imagina como é que está mais para baixo. Vamos continuar. Primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a adoração ao Estado. Isso é algo muito comum e mais explícito na China, por exemplo. O Estado se constitui como Deus. Inclusive, as igrejas na China, que vivem sob uma constante perseguição, recentemente eu vi uma notícia de que elas estão sendo obrigadas pelo Partido Chinês a ostentar frases que incentivem a adoração e a submissão ao Partido Chinês. Mas vamos aqui. A soberania divina. A Bíblia ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas e que todas as nações estão debaixo de sua autoridade. Tem as referências aí, dê uma olhadinha na sua Bíblia, Salmo 119, Isaías 46, 9 a 10, Daniel 4:35 e Romanos 9:17 e Apocalipse 1:5. Quando uma ideologia política coloca o Estado como a fonte suprema de autoridade e identidade, torna-se uma forma de idolatria, negando a soberania de Deus. Então veja bem, quando o Estado ele toma o papel como autoridade suprema sobre as pessoas, é o Estado que diz para você o que é certo e o que é errado, o que vestir, o que comer, o que beber, como pensar, como falar, como agir. Isso é um totalitarismo absurdo, medonho. Quando o Estado é aquele que dita as regras da sua vida, inclusive determinando o que é moral e o que não é, como você deve pensar, como você deve agir, isso é um perigo absurdo. Estamos falando de um regime totalitário. E outra coisa também tão preocupante quanto, num regime como este, não há espaço para o indivíduo. Então você perde sua identidade, você perde a sua pessoalidade, você submete ao coletivo. Não existem mais pessoas com suas aspirações próprias, com sua liberdade, com seu modo de vida único, com seu modo de pensar único. Não. Você tem que pensar como o Estado exige que você pense, você tem que agir como o Estado exige que você haja. E se você sair disso, você vai sofrer punições. Então há uma perda também de identidade. Há um sacrifício da identidade para fazer parte desse projeto maligno de poder. Nenhum sistema político pode satisfazer por completo as necessidades da humanidade. Embora muita gente ainda acha que pode, Por exemplo, essa galera aí que ama o comunismo, acha que o comunismo, apesar de ter derramado tanto sangue, de modos tão absurdos quanto já fez, a luta para implantá-lo tem que continuar até que se consiga. Agora, quantas vezes vocês precisarão errar para ver que isso não dá certo?
Todas as vezes que regimes políticos tentaram implantar seu ideal perfeito de mundo, causaram desastres horrorosos. E perfeito aqui, ó, é com aspas, tá bom? Nazismo, fascismo e comunismo são alguns exemplos dessas ideologias mortais. Porque veja bem, pessoal, as pessoas que fazem os governos, as pessoas que propõem essas ideologias e que compõem esses governos, qualquer governo que seja, são pessoas falhas, são pessoas corrompidas, corruptas, tendo em si a semente do pecado, assim como qualquer um de nós. Então, quando essas pessoas propõem um controle absurdo, como geralmente esses regimes propõem, como é o caso, por exemplo, do comunismo, propõem regularização da sua, da sua liberdade, abolição da propriedade privada, destruição de opiniões alheias, etc., eles estão se colocando como aqueles que detêm a verdade e são incorruptíveis. E a gente sabe que não são. Ninguém é incorruptível. Só Deus tem essa característica de incorruptibilidade, né? Se alguém que tem moral, que tem condições de criar um regime assim, um regime que todo mundo pense igual, só Deus poderia fazer isso. Mas veja que o próprio Deus deu liberdade para pensarmos diferente. O próprio Deus deu liberdade e permitiu, inclusive, que um anjo lá no céu pensasse diferente dele. Hoje temos pessoas que querem abolir formas de pensamentos diferentes das delas, né? Vamos falar agora sobre sistemas políticos totalitários e repressivos, e aí a gente fala aqui rapidamente sobre o nazismo, que matou aproximadamente 17 milhões de pessoas, sendo 6 milhões de judeus lá no Holocausto, 11 milhões de pessoas consideradas indesejáveis como ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, prisioneiros de guerra e dissidentes políticos, né, totalizando 17 milhões. O fascismo matou umas dezenas de milhares, e o comunismo, que é o queridinho da galera, que deveria estar no mesmo bojo, mas para alguns, infelizmente, não está. E ele, embora tenha sido teorizado por Marx, a primeira tentativa, né, mais conhecida aí, a que melhor representa aí o comunismo, é o da antiga União Soviética, lá na Rússia. E nesse regime, né, só na Rússia, já morreu muita gente lá. E é difícil de precisar o número de mortos na Rússia, mas estima-se que tenha sido na casa de 20 milhões, só na Rússia. No total, ao redor do mundo, os regimes comunistas mataram aproximadamente 120 milhões de pessoas. Há gente que justifique esses números, inclusive com argumentos absurdos do tipo, é pela revolução, quem morreu lá foi rico, quem morreu lá foram fascistas, são opressores, quem morreram foram pessoas que se opõem à revolução, quem morreu lá foi pessoas imperialistas, etc., justificando esse tipo de coisa. Mas é um tipo de argumento tão imbecil que eu não vou nem me ater a ele, que eu não vou nem perder tempo rebatendo, porque são argumentos já autorrefutados para pessoas que ainda têm um mínimo de sensatez. Vamos continuar aqui. Dentre os mortos inclui-se vítimas da fome, repressão política, trabalho forçado, campos de concentração e outras formas de violência. Apesar de todas as desgraças causadas e números de mortes superando de lavada o nazismo e o comunismo, para nossa surpresa ou não, a ideologia queridinha das esquerdas e movimentos progressistas ao redor do mundo, tendo seus crimes e derramamentos de sangue justificados por diversos argumentos mirabolantes construídos por alguns intelectuais da atualidade. Então, infelizmente, isso é verdade. E para fechar esse tópico sobre a adoração ao Estado, vamos falar do exemplo aqui do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, ele foi confrontado por Deus em seu orgulho e idolatria, e no final teve que reconhecer a soberania de Deus. A soberba do rei estava prestes a aflorar quando teve um sonho que o alertou caso ele deixasse o seu orgulho sobressair, dominá-lo. Um ano depois, o rei deu lugar à soberba e o sonho se cumpriu. Perdeu a sanidade e passou a viver como um animal, separado do convívio humano. Depois de um tempo, Nabucodonosor recobrou o juízo. Depois de 7 anos, ele recobrou o juízo e reconheceu que Deus governa sobre os reinos da terra e humilha os que vivem na soberba. A história de Nabucodonosor é um alerta para todos os líderes políticos que se colocam acima de Deus e também para pessoas que idolatram o Estado. E esse ponto aqui é importante eu comentar. O sonho de Nabucodonosor mostrava que ele se tornaria como um animal e ele passaria a conviver com os animais e a comer capim. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, em que uma ala ou outra, esquerda ou direita, ou o que for, idolatram políticos e, de fato, simbolicamente comem capim, porque aceitam todo tipo de mentira, todo tipo de fanatismo ideológico defendendo um lado ou outro. Não estou dizendo que não exista um mínimo de coerência em qualquer das pessoas que defendam um lado ou outro em determinados contextos, não estou dizendo isso, mas no geral, as pessoas defendendo esses caras, defendendo essas figuras, estão se comportando como verdadeiros gados e estão comendo capim, se cumprindo nelas o que aconteceu com Nabucodonosor. E eu espero que não se precise passar 7 anos
para que vocês recobrem o juízo e a sanidade de vocês. A desvalorização da vida humana é o próximo tópico que nós trataremos. A imagem de Deus em cada pessoa. A Bíblia ensina que todos foram criados à imagem de Deus, todas as pessoas. Isso significa que cada ser humano possui uma dignidade intrínseca e um valor inestimável. Então, quando você vê ideologias de discriminação racial, é a coisa mais idiota, né, cara? Você tratar mal uma pessoa, não gostar de uma pessoa pela cor da pele, isso é uma coisa tão ridícula, tão idiota, tão imbecil. Mas a humanidade sempre inventa maneiras de se dividir, de criar contendas, brigas, as mais idiotas possíveis. Ideias eugênicas, algo que aconteceu muito no nazismo, ou ideologias que atentam contra a vida das pessoas, como o aborto, por exemplo, negação de direitos básicos. Por exemplo, o direito à vida, né, deveria ser um direito básico, então as pessoas que lutam a favor do aborto da maneira mais irresponsável e impiedosa possível. Negação da liberdade de se expressar, por exemplo. Negação do direito à ampla defesa, por exemplo, num processo. Todos estes são exemplos de violações e que negam a própria imagem de Deus nas pessoas. Ok, continuando aqui, a importância do amor ao próximo. Jesus ensina que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22:39. Isso significa que devemos tratar todas as pessoas com amor, respeito e compaixão, independentemente de sua origem, raça ou posição social. Ideologias que promovem a divisão, a violência e a degradação, como o comunismo, por exemplo, que faz isso aqui, mas mesmo assim continua a galera progressista aí continua a se dizer detentora do amor, né? Não sei como é que funciona isso, mas essas ideologias são contrárias ao amor ao próximo ensinado por Jesus. Toda e qualquer ideologia que, por exemplo, queira destruir o próximo que pensa diferente, que queira acabar com o próximo, é diabólica, não serve. Então, conclusão. A nossa conclusão é que a Bíblia nos ensina que todas as nações e governos estão debaixo da autoridade de Deus e que cada pessoa é criada à imagem dele. Ideologias como nazismo, fascismo e comunismo, que colocam o Estado acima de tudo e desvalorizam a vida humana, vão contra esses princípios bíblicos e levam à opressão, injustiça e violência. Como cristãos, devemos nos opor a essas ideologias e lutar por um mundo que respeite a soberania de Deus e a dignidade de cada pessoa. E a nossa oração só deve ser que a gente tenha disposição e coragem para defender e ajudar o nosso próximo que não tem o que vestir ou comer, né? Que a gente que é cristão precisa de fato olhar para isso aqui com seriedade, porque às vezes geralmente a gente foca muito no espiritual e a gente esquece que as pessoas não são espíritos ambulantes. As pessoas são constituídas de corpo, né? Elas são corpo também, certo? Então, a gente precisa cuidar das pessoas aqui neste plano, dando, na medida do possível, o que comer e o que vestir e dando alguma dignidade para essas pessoas. Pois o reino de Deus que virá é já uma realidade através de nossas vidas quando realizamos ação social como agentes do reino de Deus. Que o Senhor livre nosso coração de idolatrar ideologias, partidos ou regimes políticos. Eu espero que este estudo tenha sido edificante e esclarecedor para você. E eu aguardo você também aqui no nosso próximo encontro. Deixe sua opinião aí nos comentários, mesmo que você discorde de mim, você é bem-vindo aqui. Não vou usar de censura, não gosto disso. Não é uma arma que eu ache democrática. Muito me admira ver hoje pessoas de esquerda que foram tão perseguidas durante a ditadura militar e sofreram censura, hoje estar defendendo, achando bonito, batendo palma, pessoas que sofrem censura, só porque não é com vocês, mas sim com pessoas que pensam diferente de vocês. Mas lembrem-se que a roda gira, o mundo dá voltas, e isso pode e vai se voltar novamente contra vocês. Ou então a hora de defender o que é certo é agora. Enfim, deixe seu comentário, se você quiser me xingar, quiser brigar, quiser falar besteira que for, tá aí, o espaço é livre. E isso, por si só, vai provar o quanto você é estúpido, ridículo e não suporta ouvir uma opinião diferente da sua. Você quer eliminar quem pensa diferente de você. Se você é uma pessoa de bem, não seja assim, seja diferente. Aguardo você no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Valeu.